aleluia. Foi naquela cruz que o nosso Senhor cumpriu a promessa feita pelo Pai em Gênesis 3:15. Ali e desde a eternidade, o Pai já contemplava cada um de nós, cada um daqueles que em todas as gerações abriria o seu coração para que Jesus pudesse fazer morada, ser Senhor e Rei, ser o Salvador. Ninguém sabia como esta promessa seria cumprida. Em alguns momentos, eu creio que o próprio povo de Israel esqueceu esta promessa. O próprio povo de Israel se desesperou do estado em que se encontravam, tão longe de Deus. Por 400 anos, Deus não falou mais com Israel. Mas nós vemos, como está aqui em Lucas 1, no tempo determinado por Deus, Ele enviou o anjo Gabriel para anunciar para Maria que ela seria a mãe do Salvador. Maria não sabia como isto seria, mas o anjo explicou. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Uma mulher estéril não pode conceber se não for pela intervenção divina. E o anjo diz aqui no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a resposta de Maria foi tremenda. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amados, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E se nós formos olhar na Bíblia, está escrito com todas as letras que a promessa de Deus é esta: 2 pontos. A vida eterna. E o mesmo Espírito Santo que foi enviado para gerar em Maria aquele que seria o nosso Salvador e que depois morreria naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a essa promessa. O mesmo Espírito Santo foi derramado em Atos 2 para que nós pudéssemos receber Jesus, para que nós pudéssemos ser guiados por Ele, para que nós pudéssemos ser limpos, purificados, lavados por Ele. Nos dias em que nós estamos vivendo, amados irmãos, dias de densas trevas, eu ouso dizer que aquela visão do profeta do Senhor com aquele homem
com um enxame de abelhas na cabeça, está acontecendo nos dias de hoje. São tantas vozes, são tantas coisas, são tantas situações no meio do povo de Deus e fora da igreja. Tantas questões. As cabeças das pessoas estão assim como enxames de abelhas, zumbindo e tentando de todas as formas tirar a nossa atenção da única coisa que nos importa e da única coisa pela qual nós devemos lutar, que é a vida eterna, que é estar para sempre com Cristo, que é entregarmos a nossa vida a Ele. As formas que Deus vai usar não cabe a nós. As formas que Deus vai usar não cabe a nós. A nós cabe ouvir, crer e obedecer. Mas eu não sei se é bem assim. Sabe por que a gente não sabe se é bem assim? Porque nós não estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Vamos nos conectar com Ele, amados. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque o profeta do Senhor disse recentemente: haverá um dia onde não haverá mais ir à igreja. Hoje nós levantamos, tomamos o nosso café e nos dirigimos à casa do Senhor, à igreja, mas haverá um dia onde nem haverá mais locais para cultuar a Deus, nem será possível cultuar a Deus. Haverá um dia em que o Espírito Santo não estará mais. Então, qual deve ser a nossa atitude hoje, neste dia que se chama hoje? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nos dispormos diante dEle, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não sei, me ajuda, eu preciso do Teu socorro, me ajuda, eu preciso da Tua força, do Teu direcionamento. Senhor, coloca no lugar tudo que está torto na minha vida. Senhor, limpa-me, lava-me no Teu precioso sangue, para que naquele grande dia eu possa ser arrebatado. Me ajuda como Enoque. Naquela geração perversa, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada. Então é isso que nós devemos desejar, amados. Que o Senhor nos ajude a caminhar com Ele, com o nosso coração quebrantado na Sua presença, sem questionar o que Deus faz, mas abrindo o nosso coração para que Ele possa realizar em nós os planos e propósitos dEle. Maria poderia ter dito: não, eu não quero. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E até para dizer isto, amados, ela tinha que estar conduzida pelo Espírito Santo, porque nenhuma mulher em sã consciência diria isto se não estivesse sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então vamos nos colocar diante do Senhor nesta manhã, adorá-lo em espírito e em verdade, pedindo que Ele nos ajude. Nós precisamos do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, toma este culto nas Tuas mãos, Senhor. Faça neste lugar e em nós aquilo que só Tu podes fazer. Somos fracos, somos pecadores, somos pó da terra, mas o Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dar uma salva de palmas a Ele que é o dom e o autor da vida, o nosso Senhor, o Redentor, a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o santo de Israel, o ungido de Deus, o maná escondido, o pão que desceu dos céus, a fonte e a água que jorra para a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Quantos estão gratos nesta manhã por terem adorado ao Deus vivo? Quantos estão gratos por terem visto com seus próprios olhos os milagres bíblicos? E quantos estão gratos por estarem participando do corpo de Cristo? Aleluia! Vamos começar então com a nossa palavra, amados, mas vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Meu Senhor Jesus, nós estamos nesta manhã reunidos, reconhecendo que vós sois o autor da vida, reconhecendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são a nossa esperança, o nosso caminho, o nosso viver. Senhor, declaramos, Senhor, que vós sois o Criador, que vós sois o Redentor, que vós sois aquele que está criando a nova criação em Cristo Jesus. Então pedimos, abençoe esta palavra. Somos totalmente dependentes da tua palavra, Senhor. Me esvazie, ó Pai, para que não seja eu que esteja pregando, mas que Cristo cresça e apareça, e que eu diminua, e que o Jesus Cristo e o Espírito Santo use este vaso para trazer a tua palavra aos corações, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é batalha espiritual, e nós estamos na terceira parte. Agora o grande finale, como o profeta do Senhor diz, agora o suprassumo, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a centralidade do Espírito Santo nesta batalha. E nós vamos saber que com o Espírito Santo, você, diga eu, olhe para a pessoa do seu lado e encoraje você, fale bem forte, você é mais que vencedor. Quantos querem vencer esta batalha com Cristo? Aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos fazer um breve resumo do que nós vimos na parte 1 e a parte 2, para que você que está acompanhando pelas mídias digitais, você que está aqui presencialmente, possa entender, pegar essa mensagem, que essa mensagem possa encontrar o solo fértil do seu coração, e que nós possamos vencer esta batalha. Amados, a vida cristã é uma batalha séria. A vida cristã é uma batalha. Ela não é uma brincadeira, ela não é um passeio no parque, ela não é um surf na praia, ela não é um relaxamento e um conformismo e um conforto. A vida cristã é uma batalha séria. Então, exatamente agora está acontecendo uma batalha na sua vida, e esta batalha é por causa da sua alma. O inimigo, ele quer que você perca a sua alma, e Jesus Cristo, diga o Salvador, diga bem forte o Redentor, diga bem forte o consumador da nossa fé, ele quer que a sua alma seja conquistada pelo poder dele. Então, neste exato momento, sem você perceber, está tendo uma batalha, dia após dia, e esta batalha, ela só vai se encerrar no dia que Jesus Cristo olhar para você e chamar você pelo seu nome. E a Bíblia diz, na parábola dos talentos, que todo aquele que for fiel até o fim, ele vai olhar bem para você e vai dizer o seu nome: Marcela, você foi boa e fiel no pouco, entre agora
no gozo do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, nas adversidades, nas tribulações, nas angústias, no desespero. Você não negou o meu nome, então agora entra, há muito eu te confiarei. Amados, esta batalha, ela começa no momento que você aceita a palavra de Deus. Nós vimos em Mateus capítulo 3, que Jesus, ele é batizado, e naquele momento, Deus, ele fala: este é o meu filho amado, em quem me alegro, e quem me comprazo. Por quê? Porque ele estava praticando toda a justiça. E logo no capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, para sofrer as tentações, as tribulações e as adversidades. Amados e preciosos, esta batalha, quando ela inicia? Quando você aceita a palavra de Deus. E o objetivo do inimigo é que você largue a palavra. Ele quer que você renuncie à palavra. Todos os ataques não é por causa de você, é por causa da palavra que você recebeu, que ela pode salvar você. Então ele vai fazer de tudo para você renunciar esta palavra. E esta luta, ela acontece, nós vimos, amados, no campo do Espírito. Ela acontece na esfera espiritual. Então a nossa luta e a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Se você de fato considera um ser humano como seu inimigo, de forma alguma você verá o reino dos céus. Por isso que o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar no mesmo dia o meu irmão? 7 vezes, que remete ao número da completude ou completitude. E o Senhor diz 70 vezes 7. Feche a sua mão bem firme. Por isso que todos nós carregamos o perdão contra os nossos irmãos, carregamos o perdão para os nossos irmãos, em todo lugar, a todo momento. O verdadeiro cristão, Mateus 6, de 13 a 14, de 14 a 15, melhor, todos nós colocamos e trazemos o perdão para os nossos irmãos. Amados, hoje eu vou andar bastante, peço que vocês abram um pouquinho o plano da câmera, para que eu possa ir e voltar em nome de Jesus. Mateus 6, dos versículos de 14 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, pode avançar mais um, 14. Aleluia. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as tuas transgressões. Então no dia de hoje, olhe para o seu coração. Se você está identificando o alguém como seu verdadeiro inimigo, e você precisa carregar o perdão. O que Jesus Cristo disse na cruz? Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. O que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele no final, no versículo 16, ele diz que ele foi deixado. No dia do julgamento dele, todos deixaram ele. E ele fala: Pai, que este pecado não seja atribuído a eles. Ele perdoa, e todos nós temos que perdoar. O que o nosso precioso Estevão, ele fala no momento do apedrejamento: Senhor, não atribua esse pecado a estes irmãos. Quantos querem perdoar no dia de hoje? Eu quero, aleluia. Amados, o seu inimigo não é alguém de carne e sangue, mas Satanás, que é espírito, e essa batalha acontece no campo espiritual. Ele usa alguém de carne e sangue para atacar você, que é carne e sangue. E como que você identifica? Você vai ver que todo este ataque é para focar você na terra,
para que você pense com a sua mente carnal e natural e mundana, que é totalmente diferente da mente espiritual de Cristo, e Ele vai fazer com que você, na resultante, deixe a palavra de Deus. Então, esse inimigo, ele é identificado no campo espiritual. Diga: eu quero identificar este inimigo. E amados, nós também vimos que você precisa de armas. Por quê? Se você não sabe identificar o seu inimigo, você magoa pessoas, você é enérgico com pessoas, você afasta as pessoas de você. E se você não sabe identificar o seu inimigo, você despende tempo, energia, esforço na coisa errada, da forma errada, na área errada. Mas quando você identifica o seu inimigo, você tem que usar as armas certas. Quantos querem saber? Nós vimos no segundo estudo, a parte 2, foram as armas. Então você traz o cinto da verdade, para que Satanás não possa achar nenhum lugar em você para te acusar, para que você não esteja nu frente às acusações de Satanás, mas com o cinto da verdade, toda acusação contra você será blindada, porque você está trazendo a verdade contigo, e a verdade só tem um nome, é Jesus Cristo. Você precisa da couraça da justiça. Por que da couraça da justiça? A couraça, ela protege as partes vitais do seu corpo, o coração. O que a Bíblia diz no livro de Jeremias? De todas as coisas, você cuide e preserve o teu coração, porque dele depende a sua vida. Ter um coração justo, upright, reto, vertical, com obras que quando passarem pelo fogo, elas precisam permanecer. Nós também trazemos as sandálias do quê? Do evangelho do quê? Da paz. As sandálias, elas mostram que você tem que avançar, se movimentar. Sem estas sandálias, você para de se movimentar, você para de avançar, você para de crescer, você para de amadurecer, você para de se desenvolver, você para de utilizar os seus dons e talentos para o reino de Deus. Então você precisa das sandálias. Por quê? Para que você não tropece no meio desta batalha, para que você esteja sempre em movimento. Mas este movimento tem um nome, é com o evangelho da paz. Por que muitos estão há mais de 5 anos na igreja e não têm um avanço? Porque muitos estão há mais de 10 anos na igreja e não têm um avanço? Porque eles não estão calçando estas sandálias e se movimentando e crescendo e se desenvolvendo em nome de Jesus. E você traz também o escudo da fé. Quando você entra nessa batalha, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que entrar nessa batalha crendo na frase de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você entra nessa batalha, você precisa do escudo da fé, porque o inimigo, ele vai lançar dados para colocar dúvida na sua fé. Ele vai lançar dados para colocar em você dúvida, para distorcer a sua fé. E você precisa ter esta fé. O capacete da salvação, diga bem alto: o capacete da salvação. A cabeça é onde você toma as decisões. Nós vimos isso, não é verdade? Todas as decisões que você tem que tomar, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo: isso aqui é salvação? Essa decisão está contribuindo para a minha salvação? Esta parte da minha vida que eu estou decidindo agora vai gerar salvação para mim? Isso remete à salvação? Quantos querem tomar decisões em prol da salvação? Eu quero, amados. É uma pergunta. E a última parte da armadura que nós vimos no segundo estudo, na parte 2, é a espada. Essa espada é do quê? A espada do Espírito, da palavra de Deus. Amados e preciosos, todos os outros 5 itens era para defesa, não é? Este sexto é para o quê? Para o ataque.
Nós vamos falar muito do Espírito Santo no dia de hoje. Prepare o seu coração, abra o seu coração para o Espírito Santo. Nós vamos colocar a centralidade do Espírito Santo na vida do cristão. Amados e preciosos, quanto mais você avançar com a palavra de Deus, mais você ataca. Quem ataca muito defende pouco, não é verdade? Jesus Cristo, nós vamos ler Mateus 4 hoje. Ali nós vemos a real batalha da vida cristã tomando lugar em Mateus capítulo 4. E como é que Jesus ataca o inimigo? Com a palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Temos que atacar. Quem ataca com a palavra defende pouco, porque quem ataca é porque crê na palavra, vive pela palavra, avança pela palavra, em nome de Jesus. Quantos querem avançar? Em nome de Jesus. Amados, agora esta armadura, nós vimos, e hoje é o tema desta mensagem, ela é sustentada, ela é mantida, ela é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta nada ter esta armadura e não ter o Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele está preocupado com o Espírito Santo de Deus se habita em você. Quando você aceita Jesus, o inimigo não fica preocupado. Mas quando você recebe o Espírito Santo, ele teme de medo. Ele não tem medo de você, ele tem medo do Espírito Santo que está em você. Então, amados, como que você vai vencer essa batalha sem o Espírito Santo? Como nós sabemos, o inimigo ele já viveu bilhões de anos, trilhões de anos. Você deve ter no máximo 50, 60 anos, 30 anos. Você sem o Espírito Santo, você vai perder essa batalha. Por quê? Essa batalha acontece no reino do Espírito. E para vencer, você precisa do Espírito Santo de Deus. Amados, e por último, para terminar o nosso resumo, o inimigo, ele acredita que se você passar por aflições, por tribulações, por adversidades, você vai deixar a palavra de Deus. Mas Deus, ele pega essas aflições, essas tribulações e essas adversidades e faz com que você amadureça, com que você cresça. Quando nós estamos na parábola do semeador, o mesmo sol que queima aquelas plantas, as sementes e as plantas que nascem porque não tem raiz, é o mesmo sol que faz crescer aquela que atinge o solo fértil. Então, a mesma adversidade, você pode largar a palavra, mas na mesma adversidade, com o Espírito Santo, isso vai ser para triturar o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, o seu achismo, o seu relativismo, a sua vã filosofia de vida e principalmente a sua mente carnal, natural, que é totalmente contrária à mente do Espírito Santo, à mente de Cristo. Amém? Quantos querem pensar com a mente de Cristo? Eu quero. Amados, vamos ver o processo. Existe um processo. Qual que é este processo? Jesus Cristo, ele passou por adversidades, aflições e tribulações, foi moído na cruz e ele teve a vida eterna, ele venceu. Todos nós que seguirmos o caminho de Jesus Cristo, existe um processo que você tem que passar de adversidades, tribulações e aflições, para que você seja aprovado também. A igreja primitiva, nós vimos, e a nossa amada arcebispa nos explicou muito sobre ela, quando eles eram pegos pelo Império Romano, estavam nas prisões, eles sabiam que aquelas adversidades da prisão, elas eram essenciais para que eles pudessem ser salvos. Então eles aceitavam essa prisão, eles amavam essa adversidade. Por quê? Eles sabiam que ali haveria um triturado
capturar do eu, do velho homem, da carne, da mente natural, para que eles pudessem ver com a mente espiritual. Quantos estão nos acompanhando nesta manhã? Para você que está em casa, pense, se você está pensando com a mente carnal, natural, ou se você está olhando com os olhos espirituais. Amados, o apóstolo Pedro, que foi o líder no começo da igreja, quando ele tomou uma atitude com a mente natural, Jesus Cristo olhou para ele e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para que eu não tome, que eu não faça a vontade do Pai. Jesus estava com a mente espiritual, o apóstolo Pedro estava com a mente natural. Amados, a mente natural, a sua mente, diga a minha mente, é totalmente contrária à mente espiritual de Cristo. Quantos querem olhar agora para essas adversidades com os olhos espirituais, com a mente espiritual? Amados, na igreja, quando você fala algo espiritual para alguém que está pensando com a mente natural, é extremamente difícil você pastorear ovelhas que estão com a mente natural. Você fala algo espiritual, ela pensa que você está falando algo dele, ela pensa com a mente do ser humano, ela imagina que você está ofendendo, que você quer derrubar essa pessoa. Você fala algo extremamente espiritual, e as pessoas com mente natural não conseguem entender. Por isso que há tantos desatinos, por isso que há tantas confusões dentro do corpo de Cristo, porque nós estamos ainda pensando com a mente carnal. Vamos mudar a nossa mente? Quem quer tomar uma decisão no dia de hoje com o Espírito Santo? Eu quero ver tudo com os olhos de Cristo. Quando acontece uma cruzada do profeta do Senhor, um exemplo, quem tem a mente espiritual quer fazer de tudo para que esta mensagem avance nos confins da terra, porque espiritualmente entende que não há mais tempo, espiritualmente entende que essa mensagem ela é necessária para a salvação das almas, espiritualmente ela entende que ela tem que avançar, e essa cruzada tem que avançar rápido. Mas a mente natural vai pensar: nossa, mas quanto esforço de tempo, dinheiro, eu não vou contribuir, eu não quero fazer parte. E não estou falando de dinheiro não vou contribuir com o meu tempo, com os meus esforços, e também com os recursos, que é importante, porque pensa com a mente natural da terra. Amados e preciosos, existe uma batalha. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: existe uma batalha pela sua alma. Mateus capítulo 4, e aqui nós vamos ver a real batalha que acontece na vida cristã. Quando Jesus é batizado, naquele momento, quando você aceita Jesus, recebe a palavra, olha como começa, um marcador, precioso Rony, um marcador, meu amado irmão, começa a contar de adversidades, tribulações e aflições. Mateus capítulo 4, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que levou ele? O Espírito. Em seguida Jesus, depois de jejuar 40 dias e noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena para que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas? Ai, que tremendo! Aleluia! Versículo 4: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo
e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos, aos anjos dele, a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma pedra. Usou o Salmo 91, não é? Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Respondeu com a palavra de Deus. Versículo 8: depois o diabo levou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retire-se de mim, Satanás, retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao seu Deus, e só o seu Deus, e só Ele preste culto. Aleluia. Versículo 11: glorifique o nome do Senhor. Assim o diabo o deixou. Vamos ler juntos. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e serviram. Pode ir para Tiago capítulo 4 versículo 7. Olha a correlação desses versículos, amados. Assim o diabo deixou ele. Ele resistiu ou não resistiu? Tiago capítulo 4 versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele o quê? Quantos querem vencer essa batalha em nome de Jesus? Amados, existe uma batalha séria acontecendo com vocês agora. Vamos para Mateus capítulo 25 versículo 5. Olha esta batalha que acontece na sua vida. E se você teve um relacionamento com o Espírito Santo, mas de alguma forma você retrocedeu, existem duas características desta relação com o Espírito Santo. Quando ele vai até você, ele vai com júbilo, com alegria, ele enche você, ele vem para encher a sua vida. Mas quando ele se retira de você, ele se retira silenciosamente. Ele vai ele vai tirando e saindo da sua vida. Nós vimos a pregação do profeta do Senhor quando o Espírito de Deus saiu do templo. O profeta do Senhor fala que ele vai se retirando, e ele olha para trás, e ele vai indo de maneira quieta. Se você retroceder, o Espírito Santo pode sair da sua vida. E hoje é uma batalha para quem tem sede de buscar o Espírito Santo. Olha o que diz é Mateus capítulo 25 versículo 5, é o contrário, por gentileza, muito obrigado. Olha o que acontece, amados, essa batalha, ela vai tomando lugar na sua vida. Nós estamos entendendo a batalha séria que acontece na sua vida. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Neste momento acontece um adormecimento. Se você adormecer, neste momento, Mateus capítulo 13, versículos de 21 a 24, verifica para mim se é a parábola do joio e do trigo, por favor. Olha o que vai acontecer. Mateus capítulo 13, verifiquem, 24, muito obrigado. Versículo 24, olha o que acontece nesse momento do adormecimento. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 25, mas enquanto todos o quê? Dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Se você adormecer, o inimigo vai querer semear dúvida na sua vida. Ele vai querer plantar contenda, murmúrio, dúvida. E olha o que acontece, versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, e o joio também apareceu,
Versículo 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o choio? Ele vem quando você retrocede, quando você fecha os olhos, quando você para de buscar o Espírito Santo. Quantos estão entendendo a batalha que é pela sua alma? Amados, diga: precisamos do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, dos versículos de 10 a 18. E agora nós vamos começar a centralidade do Espírito Santo. Diga aleluia. Aqui, sempre quando você ler Mateus 4, de 1 a 11, você precisa completar com Efésios 6, de 10 a 18. Porque aqui mostra essa batalha. E olha o que diz: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu Senhor. Versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, olha como essa batalha, em qual é o campo que acontece essa batalha? Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo isso, feito tudo. Assim, permaneçam firmes. Olha quantas vezes a palavra permaneça firme aparece. A palavra permaneça firme aparece porque nós, na vida cristã, nós vamos viajar, vamos descansar, vamos viver uma vida confortável, ou é porque está tendo uma batalha? E ele continua dizendo, amados: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora nós vamos começar falando do Espírito Santo. Esta armadura, ela é sustentada, ela é mantida, ela é impulsionada, ela é movimentada pelo Espírito Santo de Deus. E assim diz no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e o que? Perseverem na oração por todos os santos. Pode deixar este versículo na tela. Esse é o versículo, amados. A oração, ela é importante para você e para mim. Orar com toda a oração, quer dizer, existem muitas formas de oração. Quantos aqui já viram Daniel capítulo 9? A oração de Daniel, depois que ele clamou, lamentou, se arrependeu, orou por 21 dias, perseverou, a resposta veio. Perseverar na oração. Você não pode esperar que você vai orar hoje e amanhã já vai ter a sua resposta. Você não pode pensar que você vai orar ontem e daqui a 2 dias você vai ter a resposta. Na verdade, quando as coisas começam a ficar piores, depois que você persiste na oração, isso quer dizer que Deus está começando a trabalhar na sua questão. Quando você vê que o cenário ficou mais adverso e você está persistindo na oração, ali o Deus de toda a terra começou a batalhar por você, começou a batalhar pela sua alma. Oração e súplica, amados. Quantos aqui já viram lá em Lucas 18 aquela viúva persistente? Quantos já viram ali em Tiago capítulo 5, que fala da persistência da oração? Amados,
temos que persistir. Agora olhe para você e pense: eu consigo ficar mais de 20 minutos orando ou me dá sono? Eu consigo acordar às 3 da manhã, quando o Espírito Santo te acorda, e você permanece em oração, porque foi o próprio Deus que quer ter um relacionamento com você? Você está perseverando na oração, ou a oração é de 5 minutos? Deu sono, comecei a me preocupar, começo a orar já pensando na manhã, nos problemas. E Jesus fala o que em Mateus 3? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quantos querem perseverar na oração? Amados e preciosos, a oração ela tem que ser parte do nosso dia. Toda esta armadura, ela é sustentada pela perseverança na oração. Quantas situações aconteceram aonde o próprio Senhor Jesus pediu para que todos orassem com Ele? Quantos se lembram? Amados, o que o profeta do Senhor, ele sempre prega nas suas pregações? Que para a salvação precisa acontecer 2 coisas: nascer de novo apropriadamente. Olha para a pessoa do seu lado e diga: nascer de novo apropriadamente. E o segundo ponto é: e ser cheio do Espírito Santo. Amados, todas as pregações do profeta do Senhor, a base da salvação é em 2 pontos: nascer de novo apropriadamente e ser cheio do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito. Hoje você vai ver o que mata o Espírito dentro de você também. Hoje você vai ver o que alimenta o Espírito de Deus dentro de você. E você vai analisar todas as ações da sua semana, do seu mês, e perceber: será que eu estou alimentando o Espírito de Deus, ou eu estou matando o Espírito de Deus dentro de mim? É uma pergunta, amados. Vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O problema está que as pessoas estão na igreja, mas sem o Espírito Santo de Deus. Elas não estão cheias do Espírito. Agora o problema é: o inimigo que você combate, ele é Espírito. Como que você vai batalhar sem o Espírito Santo de Deus? É impossível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E aqui nós vamos começar essa luta, essa busca pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Diga aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas aonde? Espiritualmente. Amados e preciosos, nós temos uma líder no nosso país, a nossa amada arcebispa sênior Luciane Toledo. Por muitas vezes o relacionamento com ela também é difícil, por causa dessa frase aqui. Ela fala coisas espirituais, e muitas vezes nós entendemos com a nossa mente natural. O profeta do Senhor fala de coisas espirituais, mas nós entendemos com a nossa mente carnal. Você lê a Bíblia, Jesus fala para você de forma espiritual, e você quer achar uma forma de querer entender ali com uma mente natural. Precisamos do Espírito Santo, amados, para discernir. Olha o que está dizendo aqui: para você entender o propósito de Deus na sua vida é só espiritualmente. Agora, o homem natural, de forma nenhuma ele vai conseguir entender. Essa semana eu fui tomar café com o meu pai. Muitas vezes eu vou na parte da manhã para ter um momento com ele. E ali um dos amigos dele é um cientista geólogo, que estudou os planetas, estudou a dimensão do universo, extremamente inteligente, formado na USP, e ele tem 73 anos. E ele vem combater comigo. Ele sabe que eu sou pastor.
Ele sabe que eu sou filho do Fernando. E ele fala: posso fazer uma pergunta para você? E ali começa uma conversa, amados. Ele pergunta: mas você acredita na graça, na salvação pela graça ou pelas obras? Como Agostinho de Hipona disse, da graça ou pelas obras? O Santo Agostinho para a Igreja Católica. Ele pergunta para mim: mas eu sei que Deus existe, porque é impossível ter esse universo sem ter um Criador. E nós falamos do princípio de Borel, que as 22 coisas impossíveis de acontecer, as variáveis para que a Terra esteja no meio aonde ela está, são 22 variáveis que elas precisam estar alinhadas. E isso daria matematicamente 10 elevado a 51. E o princípio de Borel fala: 10 elevado a 33 é impossível. Então é impossível a Terra estar onde ela está, se não for Deus. Isso é tremendo, não é? Mas amados, quando o apóstolo Paulo estava degladiando com os filósofos em Atenas, ele usou todo o conhecimento dele, mas o Espírito Santo também entristeceu ele. Porque se eu degladiar falando do princípio de Borel, se eu degladiar falando do ser, do saber, do estar, nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. E aí ele começou a perguntar do plano de salvação para mim. E nós começamos a falar desse plano de salvação, e eu disse para ele, mas ele falou: e como que é esse juízo? Eu falei: em Romanos capítulo 2 está escrito, meu amado irmão, aonde diz. Aí ele fala: mas e o muçulmano, e o índio, e o inca, e o maia, e o asteca, e aquele que nunca ouviu essa palavra? Eu falei: em Romanos 2 está escrito: aquele que transgride sem a lei, perece sem a lei. Aquele que é justo sem a lei, é salvo sem a lei. E aquele que é justo com a lei, é salvo com a lei. E aí ele me pergunta: mas como funciona essa questão? Você se arrepende e você é salvo? E eu disse para ele: amados, Jesus pagou um preço inimaginável. Ele tomou, você tem que aceitar a morte substitutiva. Isso é a graça. Mas a graça é condicional ao arrependimento. Agora, se você não aceitar a morte substitutiva, aí ele perguntou de Isaías. Eu falei: Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Ele falou: sim, eu sei, historicamente eu já estudei sobre Isaías. Eu disse: mas o mais importante é Isaías 53, porque diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. Se você aceitar essa morte substitutiva, aceitar Jesus e permanecer nele, você vai ser salvo. Ele falou: mas eu não tenho pecados. Aí eu falei de Gálatas 5,19 para ele: ira, contenda, ciúmes, as obras da carne. E amados, a resultante é: foi muito bom ter conversado com você. Um bom dia, um bom dia. Amados e preciosos, para um cientista entender isso é muito difícil, a mente natural. Você precisa do Espírito Santo e da mente espiritual. Quantos querem ter a mente espiritual de Cristo? Amados, se você não tiver o Espírito Santo, quem vai te lembrar a orar? Se você não tiver o Espírito Santo, quem vai te fazer você pegar a Bíblia e começar a ler com muita vontade, com sede? É o Espírito Santo de Deus que precisa. Amados, Jesus Cristo, nós já falamos isso no primeiro dia, não é? Lá na Batalha Espiritual, parte 1. Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele esvaziou de si mesmo, ele não tem um começo, não tem um fim. A Bíblia fala que ele é o centro de todas as coisas. E quando ele estava na forma humana, ele não podia fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Como você que teve muitos pecados, e eu também, que tem pecados, você que está lutando contra a sua carne, como que você vai vencer sem o Espírito Santo de Deus? Precisamos desse Espírito Santo para esta batalha.
Agora, amados, tem um detalhe. A Bíblia também diz que nos últimos dias, diga para a pessoa do seu lado, o dia que nós estamos vivendo. Nos últimos dias, essa batalha que nós vimos ia intensificar ainda mais. Precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Aleluia! Amados, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Que versículo tremendo, amada supervisora Mariene. Zacarias 4, versículo 6. Contudo, então ele disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Deus dos exércitos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Amados, todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Os pregadores, os adoradores, os obreiros que estão ali servindo de todo o coração, a pessoa que está na recepção, o obreiro da recepção, todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que a vida de Deus flua na sua adoração, na sua pregação, para que quando você esteja recebendo as pessoas ali, o inimigo ele não consegue se aproximar, porque você está em adoração, você está em exaltação, você recebe as ovelhas de Deus com amor, para que quando você esteja ali como obreiros, fazendo o seu melhor, fazendo o que você foi chamado, você esteja em adoração. Então você precisa do Espírito Santo, amados. Agora nós precisamos, amados, orar e ter uma vida de oração. Mateus capítulo 26, dos versículos de 36 a 46. Olha o que disse lá em Efésios 6:18. Precisamos perseverar na oração, ter uma vida cheia do Espírito Santo. E olha o que diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e ele lhes disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali. O que ele foi fazer, amados? Ele estava acontecendo uma batalha ali, no Getsêmani. Versículo 37, perdão. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Versículo 38. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, é uma tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Você está vigiando com Jesus no meio da batalha? Você está orando com Jesus no meio da batalha? Ou você está dormindo, para que o inimigo venha e semeie na sua vida discórdia? Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e ele fez o quê? Orou: meu Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou eles o quê? Parábola do joio e do trigo. Quando estavam dormindo, o inimigo veio e semeou o joio. Parábola das 10 virgens. Chegou um momento que todas ficaram com sono e o que? Dormiram. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Essa armadura, amados, essa batalha da sua vida, a batalha pela sua alma, ela precisa de perseverança na oração. Chega de sono na hora de orar. Chega de não ter tempo para orar. Chega de ficar focado nas coisas do seu trabalho e preocupado, e você não ter meia hora no seu dia para ajoelhar e orar. Chega, diga para você mesmo: chega disso. É hoje que eu vou vencer essa batalha. Eu vou buscar o Espírito Santo. Quantos querem, amados, orar? O Espírito está pronto, mas o que? A carne é fraca. Romanos 8 ali, né? Escrito. Nós vamos para Romanos 8. Então ele se retirou e pela segunda vez orou: meu Pai, se
se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou e disse aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Quando Deus te acorda às 3 da manhã, você vai querer voltar a dormir? Ou a partir de hoje você vai orar? Você vai ter um relacionamento, você vai buscar, você vai ler a palavra dele. Aleluia, amados. Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus por esta tremenda batalha que ele venceu? Ele é o vencedor, amados. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As palavras do Senhor Jesus. Ele venceu. Mas o que ele fez para vencer? Ele orou, sim ou não? Vamos orar, vamos buscar. Números capítulo 11, versículos de 24 a 25. Quantos querem ter uma comunhão com o Espírito Santo? Então Moisés saiu ao encontro do povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 homens dentre as autoridades do povo e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou. Ele tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito repousou sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Amado, se você ler o livro de Números, principalmente ali o 10 e o 11, você vê que Moisés vai falar com o povo, e o povo começa a rejeitar Moisés. Moisés fala com Deus, depois volta para falar com o povo. Aí o povo fala que agora eles vão seguir Arão, porque Arão está com o Espírito de Deus. Até chega depois de tantas vezes que Moisés vai e insiste. Deus fala para separar as 70 autoridades e avançar com o Espírito dele. Quantos querem ter o Espírito de Deus para fazer as obras de Deus? Sem o Espírito nós não somos nada, amados. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas são muito difíceis. Você pode falar com ela coisas espirituais, e elas só vão entender coisas naturais e carnais. Quando você fala espiritualmente com essas pessoas, o argumento é natural e carnal. Eles argumentam com você. Quantos querem parar de argumentar com a mente carnal? Vamos parar, amados. A mente natural é contrária à mente espiritual. Quando o próprio Pedro foi falar com Jesus de uma maneira natural, ele foi chamado de Satanás. Vamos falar agora, vamos ser cheios do Espírito e vamos falar como Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, a única forma de vencer é buscar o Espírito Santo. Quantos querem ver o que alimenta o Espírito dentro de você? Aleluia! Jeremias capítulo 29, versículo 13. Amados, para você buscar o Espírito Santo, você precisa ter sede. Olha o que a Bíblia diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tudo que nós vamos falar aqui, amados, se você não buscar de todo o coração a ter uma vida com o Espírito Santo, nada disso vai adiantar. O que alimenta o Espírito Santo na sua vida? O que alimenta a vida de Deus em você? Diga: oração. Perseverar na oração, meus irmãos, como nós já falamos. Diga: leitura da palavra. Você precisa orar, pedir para o Espírito Santo e ler a palavra dele, buscar ele. A Bíblia fala que você tem que buscar enquanto se pode achar. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração.
Amados, conversar, o que mais? Terceiro ponto, conversar e meditar com Deus durante o seu dia. Você está sempre em adoração, conversando com Deus, perguntando para Deus, perguntando para si, falando com Deus, abrindo o seu coração com Deus, colocando em Deus as suas angústias, mas também se arrependendo com Deus, para Deus. Você está totalmente meditando nele, trabalhando, meditando no Senhor. A arcebispa fala uma frase muito interessante. Ela diz: quando você está no seu trabalho, aquele tempo pertence ao empregador, não é? Nós praticamos a justiça, todos nós. Mas o que você faz com o seu tempo livre, aonde você pode exercer decisão, também vai determinar se você está buscando o Espírito Santo. Oração, leitura da palavra, meditar e conversar com Deus o dia inteiro. Diga: eu quero servir Jesus com seus dons e talentos. A Bíblia fala que nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. O apóstolo Pedro fala, não é? Ali em Hebreus 13, versículo 3, que nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão na prisão, como se estivéssemos presos com elas. Jesus fala em Mateus 25, de 35 em diante, aqueles que, ele fala: venha a mim, benditos do meu Pai, porque eu estava na prisão e vocês foram me visitar, eu estava no hospital, vocês foram me visitar, eu estava nisso, servir a Deus. Mas nós vamos ver, amados, como está escrito em João 15, na parábola da vinha e do agricultor e dos ramos. Se você permanecer em Jesus, olha a ordem, existe uma ordem, não é, Bispa Cidinha? Permaneça em mim, para que você dê fruto. O fruto é uma consequência da permanência. Como é tremenda a palavra de Deus, não é? João 15 explica para a gente, amados, que nós temos que permanecer em Deus. Jejum alimenta a vida de Deus na sua vida, alimenta o Espírito Santo, porque você vai morrendo para a sua carne, para o seu eu. Você vai se aproximando a Deus em humilhação do seu corpo, e você vai buscando, principalmente a adoração. Quantos estavam adorando de todo o coração hoje, no dia de hoje? Que tremenda adoração, não é? Adorando a Deus, se alimentando da vida dele. Utilizar a sua boca para a edificação. Efésios capítulo 4, versículo 29. Amados, tudo que você for falar tem que ser para edificar a vida dos irmãos. Efésios capítulo 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas as que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Amados, pode aumentar o enquadramento meu aqui, do palco inteiro, por favor, do altar inteiro, por gentileza. Quando eu andar, eu gostaria que a câmera me pegasse aqui. Muito obrigado, louvado seja Deus pela vida dos amados. Exercitar a sua fé. Exercitar a sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Então o que nós dizemos até agora? O que alimenta a sua vida? Diga para a pessoa do seu lado: o que alimenta a vida de Deus em você? Diga para ela: oração, leitura da palavra, meditar com Deus, servir Jesus. Diga bem forte: jejuar. Diga bem forte: adorar a Deus. Diga bem forte: utilizar a sua boca para edificar e exercitar a fé. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Agora, amados, vamos ver também o que mata a vida de Deus na sua vida.
Arcebispa, na semana passada nós tivemos uma comunhão naquela mesa após aqui o culto. E ela falou: você precisa saber também o que mata o Espírito Santo de Deus em você. E amados, o que mata a vida de Deus em nós? Filmes, músicas do mundo, influências que você vai lendo aquelas matérias da mídia, e você vai se associando ao mundo, você vai se preocupando como o mundo preocupa. Não estou dizendo que você não precisa estar informado, você precisa sim, mas com o Espírito Santo de Deus e com discernimento espiritual. Porque você começa a ler sobre o Bolsonaro e o Lula, e você começa a pensar como o mundo, e a vida de Deus vai esvaziando de você. Aí você vê o Trump contra o Putin, vai esvaziando a vida de Deus dentro de você. Aí você começa a ficar preocupado, aí você começa a ver filmes, e você vai começando a alimentar aquela concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Você vai ouvindo músicas do mundo, e você vai começando a se angustiar, a se entristecer. Você vai começando a colocar o amor do homem e da mulher como um Deus na sua vida. Você começa a cobiçar as mulheres e começar a cobiçar e seduzir e gostar da sedução. As músicas do mundo fazem isso, amados. Quantas músicas horríveis que nós cantávamos. Eu nunca vou esquecer, quando eu e o meu irmão nós não tínhamos conhecido ainda Jesus Cristo, nós tocávamos muito violão, as rodas de violão, participávamos de churrascos intermináveis, e nós tocávamos músicas que nós estávamos aplaudindo Satanás. Eu nunca vou esquecer aquela música do Tim Maia, aquela "não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti e de tristeza vou vivendo". Aquelas músicas vão te deixando, aí você começa a colocar as coisas do mundo, você começa a falar da sensualidade do corpo da mulher, você começa, principalmente o sertanejo, você começa a falar e colocar o amor afetivo entre o homem e a mulher como um Deus, e você acha, se você encontrou o amor verdadeiro, você está salvo. Totalmente errado. A Bíblia fala que os seus inimigos serão os da sua casa. Olha o que está escrito em Lucas 17:32. Estarão duas pessoas numa cama, uma será tirada e a outra será permanecida. Amados, temos que amar. A Bíblia também fala, não é? 1 Coríntios 5:8, que nós temos que amar os nossos familiares, cuidar deles, mas eles nunca vão tomar a posição de Deus. Então olha o que as músicas e os filmes fazem, elas vão tirando. Amados, fofocas destrói a vida de Deus dentro de você. E o que o outro falou para esse? O que aquele falou para esse? Você não sabe o que esse falou para aquele. Você não sabe daquela situação. Você não sabe disso. E você vai fofocando, você vai gostando, e a sua carne vai se alimentando, e você vai indo. A vida de Deus vai saindo de você. Murmúrio, reclamar das coisas. Por que você perde as batalhas? O Espírito Santo não está em você porque você reclama o dia inteiro. Tudo você reclama. Porque eu acordei cedo. Porque eu fui dormir tarde. Porque a igreja é longe. Porque o arcebispo Conrado só repreende a gente. Porque é difícil isso mesmo. Porque aquilo. Eu não faço isso por causa daquele. Aquele lá, eu não faço isso porque aquele me disse aquele dia. Nunca é você, não é? É igual em Gênesis 3. Deus pergunta para Adão: Adão, o que você fez? Foi a mulher que você me deu. Aí quando Deus pergunta para a mulher: não, foi a serpente. Sempre, né? É sempre o outro, nunca é você. Quantos querem parar de murmurar? Amados, falta de perdão destrói a vida de Deus em você. Se Jesus perdoou, como que você tem o Espírito de Deus e não vai perdoar? É impossível. Cobiça dos olhos, da carne. Você olha aquele apartamento novo e você começa a imaginar você nele.
Ah, como vai ser legal aquele apartamento. Aí você olha aquele carro novo, você começa a se imaginar nele. Aí você olha aquela mulher na rua, você começa a cobiçar ela. Aí você faz isso, a cobiça dos olhos vai destruindo a vida de Deus em você. O que a Bíblia diz em Colossenses 3? Focar nas coisas celestiais. Por favor, Colossenses 3, de 1 a 3. Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, olha o que vai dizer, amados. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês não morreram, vocês morreram, e a vida de vocês está escondida onde? Em Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 16. Amados, a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, isso vai destruindo o Espírito Santo que está dentro de você. 1 João 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Amados, preocupação com o amanhã, ficar se preocupando com o amanhã. Ai, amanhã, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Como eu vou pagar essa conta? Isso vai destruindo a vida de Deus dentro de você. O tempo todo buscando as coisas da terra, querendo as coisas da terra, e querer buscar as coisas do mundo. Amados, tudo isso vai destruindo a vida de Deus dentro de você. Por isso que é importante alimentar o Espírito e não a carne. Romanos capítulo 7, versículos de 21 em diante. Vamos bem rápido, estamos indo para o final da nossa ministração. Peço força aos irmãos, porque hoje nós vamos terminar falando do Espírito Santo em nome de Jesus. Quantos querem aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus? Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Olha a luta entre a mente carnal e a mente espiritual. A luta entre a carne e o espírito. O que acontece dentro de você? Nós temos inimigos, não temos? Temos Satanás, que é nosso inimigo. Temos a carne, que é o nosso inimigo, não é? O nosso coração, que é o nosso inimigo. Olha aqui. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro na lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Agora vem a explicação, amados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo, ele vai vencer essa batalha. Como é que você vence essa batalha? Com o Espírito de Deus. E olha que ele continua dizendo, versículo 2: porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Para aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na morte, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. Como você vai vencer essa batalha? Com o Espírito Santo de Deus. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo.
quem está dormindo pela carne não pode, dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de fato que o Espírito de Deus habita em vocês. Quantos querem ter o Espírito Santo? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não permanece em Cristo. Vamos, esse versículo você tem que voltar em Romanos 8:1, não é? Permanecer em Cristo. Romanos 8:1, que diz. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos agora entenderam Romanos 7? Romanos 7, se você ler, sem ler o capítulo 8, você não consegue entender, amados. Aleluia! Salmo 51, de 10 a 13. Bispa Cidinha, não podíamos deixar de ler o Salmo 51, não é? Amados, o próprio rei Davi, ele fala: não afastes de mim, Senhor, o teu Espírito, porque ele sabia que era impossível ele vencer essa batalha sem o Espírito de Deus. E olha o que ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto ao quê? Vamos ver o que o Espírito Santo faz com a sua vida? Essa palavra tremenda. A nossa amada arcebispa, quando foi pregar sobre adoração, ela disse: adorar a Deus é obedecer a Deus. Aleluia! Versículo 13 para concluir: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Quantos querem fazer a obra com o Espírito de Deus? Ela ajuda você, amados. Agora vamos entender. Hoje eu estava ali estudando, e os amados estavam aqui se preparando para a adoração. E o pastor Fernando, a preciosa pastora Sara, a pastora Raquel, todos começaram a falar dos ensinos do profeta do Senhor do dia 7 de novembro. E falaram que se você faz as obras de Deus com a carne, você não está andando com Deus. E a carne pode fazer as obras de Deus muito bem. E esses que vivem fazendo as obras com a carne, quando chegar aquele grande dia, Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lucas 13:23, é difícil ser salvo? Alguém pergunta para Jesus, e Jesus fala: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Não é verdade? Mas amados, a Bíblia nos mostra como você deve fazer as obras com o Espírito. Permanecer em Cristo, não é? Romanos 8:9. Agora nós vamos todos para João capítulo 15, versículos de 1 a 11. E hoje você está aprendendo sobre a centralidade do Espírito Santo e como alimentar o Espírito de Deus na sua vida. Eu vou finalizar com João capítulo 15, e depois eu vou para Gênesis 5, e depois nós vamos fazer a quarta parte, amados, porque nós já avançamos muito. Já estamos 12:30. Eu gostaria muito de terminar, a supervisora Mariene, mas acredito que nós já avançamos. Temos que adorar, temos que receber Jesus, amém? João capítulo 15, dos versículos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Olha aqui as aflições, atribulações e adversidades. O Pai vai podar você, para triturar você, o seu ego, o seu eu, o velho homem, para que você dê mais fruto. Diga aleluia! Ele corta. Versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. Olha,
Romanos 8 escrito: e eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Como é que você permanece em Deus? Arrependimento dos seus pecados, olhar para si, santidade, purificar a sua vida, prática da justiça, praticar as leis de Deus, o padrão moral de Deus, e o principal, ter temor de Deus na sua vida cristã, temor em todas as coisas. O juízo pode acontecer, Jesus pode voltar hoje. Não vou fazer isso, vou perdoar aquele, não vou pegar esse dinheiro, vou pagar certinho esse imposto, vou amar o meu inimigo. Versículo 5: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados aonde, amados? Lançados no fogo, não é verdade? Se nós formos para Mateus 3, o que o apóstolo João fala para os fariseus? O machado já está exposto à árvore, e ele vai cortar, e vai o quê? Jogar no fogo. Precisamos temer a Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Existe um processo, amados. Só tendo uma vida com o Espírito Santo, esses frutos vão ecoar para a vida eterna. Se você não tiver uma vida com o Espírito, será carne fazendo a obra de Deus. E naquele grande dia, Deus vai olhar para você e vai dizer, Mateus 7:21, Mateus 7:23, melhor: afaste de mim, eu não vos conheço. Mateus 7:23. Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mateus 22:12. Amigo, aonde estão as tuas vestes? Não é verdade? Amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? E o homem ficou sem palavras. Quantos querem fazer as obras com o Espírito de Deus? Eu quero. João capítulo 15, versículos agora de 9 a 11, para concluirmos, não é, preciosa Andressa? Vou pedir para os adoradores já virem aos poucos para o altar, para que nós possamos concluir. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Amados, quando você permanece no amor de Cristo, com o Espírito de Cristo, tudo que você for fazer, você vai colocar Cristo em primeiro lugar, os propósitos de Cristo, a obra de Cristo, a mensagem de Cristo. Versículo 10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Pode voltar esse versículo, é o versículo mais importante do dia. Permanecer no amor. Aqui a Bíblia está definindo o que é amor, amados. Se você ama a Deus de verdade, Deuteronômio 6:5, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha aqui, ó, obedecer os mandamentos, não é, pastor Neto? Amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer os mandamentos. Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. Precisamos obedecer a Deus. Olha o que vai dizer: se vocês obedecem, Lucas 6:46. Aleluia, glória a Deus. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo?
obedecer a Deus. João 14:21, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. João 14:21, louvado seja o Senhor Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Pode voltar em João 15:10, por favor. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos que estão servindo poderosamente. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido. Diga: Jesus é obediente até a morte de cruz. Jesus é obediente. Quantos querem obedecer Deus a despeito das circunstâncias? Eu quero. Eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Versículo 11: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantos aqui entenderam o que é andar com Deus? Para finalizar esse tremendo entendimento do Espírito Santo, tudo que nós vimos aqui, amados, Jesus ama a Deus, obedeceu os mandamentos de Deus, permaneceu no amor do Pai, a alegria dele é completa, e a alegria, se nós obedecermos ele, será completa a nossa também. Assim, por isso que está escrito em Gênesis 5:24, o último versículo deste dia tremendo. Enoque, ele andava com Deus. Enoque obedecia a Deus em tudo. Enoque se alimentava do Espírito Santo. Enoque tinha sede do Espírito Santo. Enoque buscava a Deus incessantemente. Enoque, ele permanecia em Cristo. Então os ramos, as atitudes dele era Cristo. E olha o que acontece com Enoque, amados. Enoque andou com Deus. Diga: andou com Cristo, andou com o Espírito Santo. E olha o que acontece com ele. E já não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Quantos têm sede do Espírito Santo? Podem levantar todos, fechem os seus olhos, coloque João capítulo 7, versículos 37. Se eu não ler João 7, 37 a 39, a Bispa Cidinha vai me chamar ali na salinha depois. Nós precisamos concluir esse estudo, amados, com João 7, 37. Preparem a adoração do rio da vida. Aleluia. Quantos querem? Já tem uma adoração para as crianças? Vamos adorar primeiro. Tu és Jeová, depois o rio. Aleluia. Hoje teremos muitas adorações, amados. Tem alguém com... Ninguém aqui quer ir embora. Todos estão com sede do Espírito Santo, não é verdade? Como é bom estar no amor de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: quando você está com o Espírito Santo, tudo é leve. Olha o que diz a Bíblia, amados. João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu rio fluirão rios, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, repita comigo: ele estava se referindo ao Espírito. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado.
Amados, feche os seus olhos, medite com o Senhor. Se você tem tido sede de buscar Ele, se você tem orado incessantemente, se você tem verdadeiramente lido a palavra dEle e clamado por entendimento aos pés dEle, se você tem meditado durante o seu dia a dia na palavra dEle, se você tem conversado com Deus, se arrependido ao longo do dia conversando com Deus, pedindo a misericórdia dEle, pedindo o entendimento dEle, se verdadeiramente ao longo da sua vida e do seu dia você tem tido sede de Deus mais do que a sede da água. Enquanto você medita esta frase, vamos adorar a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Agora é o momento para você clamar para o Espírito Santo. Me preencha pelo Espírito Santo, Senhor. Agora é o momento para você meditar no Senhor. É o momento para você olhar para a sua semana, ver quando você não buscou e por que você não buscou, e fazer diferente nesta semana que está começando, porque Deus te deu mais uma semana, mais um dia. Se você está nos assistindo pelas mídias digitais, você que está aqui presencialmente, feche os seus olhos. Se você recebeu esta palavra, e esta palavra encontrou um espaço no seu coração, se você olhou para dentro de si e percebeu que sozinho você não pode mais, se o Espírito Santo de Deus convenceu, achou lugar no solo fértil do seu coração, e você entendeu que você não quer mais ter uma vida cristã sem o Espírito Santo, se você tomou uma decisão nesta manhã, que a partir de agora a sua mente não será mais uma mente natural ou carnal, mas que você necessita da mente espiritual de Cristo para discernir as coisas espirituais. Se você olhou para si e você percebeu que você não buscou o Espírito Santo, não sentiu nem falta dele, você estava seco e sem sede. Se você olhou para si e entendeu que existe uma batalha pela sua alma séria, e que essa batalha só é vencida com aqueles que têm o Espírito de Cristo, portanto, produzem as obras de Cristo. Se você entendeu isso, fale com toda a força do seu ser: meu Senhor Jesus, hoje eu recebi a Tua palavra, a Tua perfeita palavra, e eu, Senhor, não tenho o Espírito Santo, mas eu preciso do Teu Espírito. Senhor, sozinho eu não posso mais. Eu preciso ter um relacionamento real com o Espírito de Cristo. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, da minha frieza, da minha falta de busca, da minha falta de sede.
pecados. Eu reconheço que eu pequei, Senhor, porque eu estava avançando com uma vida religiosa que não tinha o Espírito Santo. Senhor, perdoe-me, porque me falaram de coisas espirituais e eu entendi com a minha mente natural. Por isso eu não me arrependi. Por isso, Senhor, eu me arrependo. Me perdoe, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu não andei com o Teu Espírito. As minhas atitudes mostram isso. Os meus pensamentos mostram isso. A dúvida que eu tinha mostra isso. A falta de amor mostra isso. A minha falta de perdão mostra isso. Senhor, me perdoe. Eu me arrependo. E nesta manhã eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, por favor, apague o meu nome do livro das trevas, do livro dos incrédulos, do livro dos que não têm sede. E Senhor,